Shalom, bom dia a todos. Hoje é um dia especial, culto especial, né? Desde o início também. Eu não sei você, mas eu estou me sentindo muito bem de estar aqui. Se fosse da minha vontade, eu ficaria até sentado. Estava parecendo que eu estou recebendo de Deus algo novo e especial aqui hoje. Hoje nós celebramos a Páscoa. É um pouco de confusão, porque se mistura uma data comemorativa, social, que é envolvida em um feriado, onde pessoas fazem coisas diferentes. Tem a parte do chocolate no meio, né? Que deixa as coisas um pouquinho também mais aceleradas, né? Mas, há muito tempo atrás, existiu uma Páscoa especial, que foi uma data onde nosso Senhor Jesus Cristo foi à cruz. E eu quero partilhar com vocês um pouco nessa manhã sobre esse evento, que foi a Páscoa, que foi a morte, e glória a Deus por isso, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero falar um pouco nessa manhã com você sobre falar sobre Jesus, e também sobre o amor, como o amor me encontrou primeiro. E eu quero que você acompanhe comigo isso. É tão especial o entendimento de que Deus não queria o céu sem nós. Então Ele trouxe o céu até nós. É tão precioso isso, quando a gente passa a conhecer Jesus e entende que Ele veio para nos resgatar. Nos resgatar do nosso pecado, que era enorme. Mas o amor dEle é maior ainda do que o nosso pecado. Nos resgatar da morte eterna causada por esse pecado, o afastamento de Deus, e nos reconciliar com o Pai. Através da sua morte expiatória, que é o sacrifício substituto de Jesus, ou seja, Jesus tomou o nosso lugar na cruz por causa do pecado do homem, a gente recebeu a vida eterna por causa dessa substituição, irmãos. E é isso que a gente celebra na Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo, a sua vitória sobre o pecado, sua vitória sobre a morte e a sua vitória sobre o inferno. E eu quero começar lendo com vocês, eu peço que vocês leiam junto comigo, um texto de Romanos, capítulo 5, no versículo 8 ao 21. É um texto muito profundo esse que o apóstolo Paulo escreveu, onde ele diz que Deus demonstra o seu amor por nós. É interessante isso, a gente vê em alguns momentos aí, alguns filmes ou pessoas que são assim, demonstra seu amor por mim. Prova, me mostra mesmo, vamos ver se você me ama aí. Interessante que Paulo coloca que Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, e é muito forte essa maneira como Paulo coloca, a maneira como nós estávamos antes de receber a graça de Jesus, o nosso pecado, nós éramos como inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, após termos sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem agora recebemos a reconciliação. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, que foi Adão, e pelo pecado a morte, a consequência, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou, olha isso, desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isso é a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para nós, irmãos, para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porque por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida,
Olha que impressionante, você está esperando reinar com Cristo na glória, mas olha que Paulo fala: por causa da provisão da graça, dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Fomos feitos reino e sacerdotes, olha que maravilhoso. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça naquela Páscoa longínqua resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Quem é grato pela obediência de Jesus, amém, irmãos? A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O amor veio primeiro. Foi o que Paulo colocou: Deus demonstrou o seu amor por nós ao nos enviar Jesus. O amor veio primeiro, antes mesmo de qualquer um de nós saber ou conhecer a cruz que Jesus carregou. Antes de você saber que existia um homem nessa terra chamado Jesus de Nazaré, que foi levado à cruz de uma maneira injusta, antes de você saber, o amor de Deus já havia te encontrado. Antes mesmo de você nascer, o amor de Deus já estava disponível para você. Olha que privilégio isso, irmãos. A solução nos alcançou sem merecimento. Isso chama-se graça. 1 João 4:9 diz: foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com procedimento humano, não tem nada a ver com pagar promessa, não tem nada a ver com nada que você faça, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Em Efésios 2:4, o apóstolo Paulo escreveu: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar em locais celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. É tudo por causa de Cristo Jesus. Quem pode louvar esse nome? Você pode louvar esse nome? Irmãos, agora pensa nessa troca sem equilíbrio. Uma troca desbalanceada. Nós demos o nosso pior a Deus e Deus nos deu o seu melhor. Deus ofertou seu Filho em nosso favor. Nós demos a Ele os nossos pecados, nossos erros, e Ele nos deu a sua justiça e perfeição. Ele passou a habitar em nós, irmãos, quando o Espírito Santo de Deus veio à terra. Que troca é essa? Onde João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja o tamanho do amor de Deus por nós. Nós demos o nosso pior, Jesus entregou tudo que Ele tinha. Ele abriu mão dos céus por um período de tempo. Pensa comigo que Jesus, Ele escolheu a cruz e escolheu a cruz por amor. Como escolha, irmãos, por convicção de que Ele deveria fazer isso por nós para nos trazer vida e para solucionar o que o pecado havia criado, que foi a divisão e o afastamento de Deus. Tudo isso porque Jesus vê valor em mim e vê valor em você. Ele vê valor em nós, irmãos, por isso que seu amor é maravilhoso. Olha o tamanho do amor que nos resgatou. Estávamos como inimigos de Deus. Olha o tamanho desse amor que nos alcançou. Veja o tamanho do amor de Jesus que se entregou. Em Filipenses 2,5, Paulo escreveu: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, Ele não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas Ele esvaziou-se de si mesmo. Ele desce do céu, Ele vai para a cruz, Ele dá seu tudo, o seu sangue escorre naquela cruz por amor. Ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante a nós, seres humanos. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte,
e morte de cruz. Jesus deu o seu tudo. Jesus deu o seu melhor. Veja a maneira como Jesus ele era focado no seu chamado, no seu propósito. Eu fico maravilhado com isso. Como Jesus levou a sério estar na terra. Como ele foi fiel até o fim, até a cruz. Na oração ao Pai de João 17, ele orando ao Pai, em 17:12, ele fala: enquanto estava com eles, Pai, e quanto estava conosco, e quando Jesus estava entre os homens, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Uma pessoa focada é uma pessoa que fala: nenhum deles se perdeu. Ele estava falando dos seus discípulos, ele estava falando do seu ministério, ele estava falando da obra que ele veio fazer na terra. E eu, Pai, fiz, e eu cuidei, e eu protegi, e é o que Jesus faz com você hoje, e Ele cuida de você. E Ele cuida até o fim, ao ponto dele poder dizer ao Pai: nenhum deles se perdeu. Se perdeu aquele que estava destinado à perdição, que foi Judas, para que se cumprisse a Escritura. Mas Jesus ele era focado, Jesus ele não abre mão de você, Jesus te deseja. Deus deseja pela sua vida, para que você viva com Ele para sempre. É esse o desejo que Deus tem por nós, irmãos. Olha como Jesus era focado nesse propósito na terra. Me chama a atenção quanto ele era focado, o tamanho do domínio próprio que Jesus tinha. Quando Paulo escreve sobre os frutos do Espírito, existe um fruto do Espírito chamado domínio próprio, que para mim é o mais difícil de se ter, é aquele que cabe a nós. Que domínio próprio, que autocontrole que Jesus tinha. Jesus, ele tinha anjos prontos para o servirem a qualquer momento e o ajudarem. Mas olha esses dois episódios. O primeiro, quando Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. Em Mateus 4 fala que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Depois de fazer o impossível acontecer, 40 dias e 40 noites. Olha como Jesus era focado no que ele tinha que fazer. O tentador aproximou-se e disse: se é filho de Deus, vamos ver se você é de fato. Mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito. Eu estou focado no meu propósito, no meu projeto. Eu sei quem eu sou, sei o que eu vim fazer nessa terra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou ele à cidade santa, colocou ele na parte mais alta do templo e disse: se é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Porque está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Anjos a seu serviço. Jesus também lhe respondeu: está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. O diabo mostrou o que muitos seres humanos desejam nessa terra, o que muitas pessoas abrem mão de princípios, valores e de caráter, para passar por cima de qualquer um, apenas para ter um sucesso momentâneo nessa terra. O diabo ofereceu isso para Jesus: tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. É o sonho de muitos seres humanos, mas Jesus diz: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Jesus tinha anjos para o servir. Jesus podia muito bem pegar, pular, e os anjos o pegariam, mas não, eu estou focado no meu chamado. Jesus poderia pular, mas ele não veio para aparecer. Jesus poderia pular, mas ele não veio para trocar propósito por fama. Nós não estamos nessa terra para trocar propósito por fama. Nós estamos nessa terra para viver o propósito que Deus nos deu e para chegarmos no final da nossa vida com a certeza do nosso nome escrito no livro da vida. É isso que o nosso mestre nos ensina. Veja isso, o segundo episódio, em que ele tinha anjos à sua disposição se ele quisesse. Jesus permanece na cruz. E eu não entendo esse autocontrole, esse domínio próprio. Eu não entendo esse amor. Mateus 27:39 diz que os que passavam por Jesus já depois de ter sido açoitado, já pregado naquela cruz, lançavam-lhe insultos e balançando a cabeça, dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se.
desça da cruz, como Satanás disse, se é filho de Deus. Muitas pessoas hoje se ofendem por muito menos, irmãos. E partem para a briga por qualquer situação como essa. Eu vou me provar. Essa pessoa vai ver quem eu sou. Ela não tem a mínima ideia com quem que ela está falando, ela vai ver. Por muito menos eu vou mostrar quem eu sou, essas pessoas verão. Mas Jesus continuou pregado ali naquela cruz. Os chefes dos sacerdotes, mestres da lei, líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. É o rei de Israel, desça agora da cruz e aí sim creremos em você. Mas Jesus tinha uma obra a ser feita. E o autor de Hebreus escreveu assim, em Hebreus 12: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram ao ponto de derramar o próprio sangue. Foi o que Jesus fez. Nós não podemos pagar esse amor. Mas nós podemos louvar e adorar ao nome do nosso Senhor. Porque a graça nos alcançou, irmãos. E por isso que a gente deve dar a Ele, ao Senhor Jesus Cristo, tudo o que lhe é devido, toda glória, toda graça, todo louvor, toda ação de honra. Tudo o que você tem deve ser dado e doado. Como a pastora Glaucia falou, doe sua vida por Ele que doou a vida para você. Viva uma vida de adoração a esse Senhor. Toda glória seja dada ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A morte que teve o seu poder tirado, o túmulo que não conseguiu contê-lo, o pecado que não conseguiu vencê-lo e a morte que não conseguiu detê-lo. Devemos adorar o seu santo e poderoso nome. E é por isso que a gente deve adorar Jesus por quem Ele é. Por quem Ele é. A minha reflexão de hoje é muito breve. E eu quero terminá-la contando para vocês quem Ele é. Eu posso te dizer quem Jesus é? Tem alguém que quer saber quem Jesus é? Tem alguém que pode caminhar comigo? Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o autor da salvação, o autor da vida, Ele é a própria vida. Ele é Emanuel, Deus conosco, que reina em amor, que reina em paz, que nos libertou, que venceu a cruz, que venceu a morte, que venceu o pecado. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, a imagem do Deus invisível. Ele é o Messias, o ungido de Deus. Ele é um com Deus, Ele é o primogênito, o unigênito do Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a brilhante estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a palavra, o verbo que se fez carne, Ele é a solução, Ele é a salvação. Ele é o nome sobre todo nome, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis, Ele é maravilhoso conselheiro. Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a porta das ovelhas, Ele é o nosso pastor, Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo, a videira verdadeira, a ressurreição e a vida. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho do homem, Ele é o Filho de Davi. Ele é o Filho do Altíssimo, Ele é a pedra angular, Ele é santo, Ele é soberano, Ele é fiel e verdadeiro. Ele é Salvador, Ele é o amor, Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Tu és Jesus. Tu és santo, Tu és digno. Tu és digno, Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Jesus. Oh, Tu és digno, Senhor. Tu és digno.
Ele é, mais ninguém é. Quem somos nós nessa terra para achar que nós somos? Nós éramos dignos da ira de Deus, era isso que nós éramos dignos, irmãos. Até um dia que Ele, que é, decidiu descer à terra. É isso que nós celebramos hoje, o fato dele ter vindo à terra como homem e ter sofrido por nós, queridos, por nós que somos ruins demais. E ele foi fiel até o fim. Nós queremos te dar toda honra, todo louvor, toda glória, Senhor Jesus Cristo. Não há palavras para agradecer ao Senhor, Deus, somente te darmos o nosso coração, a nossa vida e tudo que nós temos. Nós consagramos nossa vida a Ti, nós elevamos a Ti nosso louvor, a nossa adoração. Como gratidão, Deus, nós somos gratos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou Teu Filho em nosso favor. Obrigado porque o Senhor foi àquela cruz e nos salvou. Obrigado porque o Senhor venceu o pecado, a morte, o inferno, os homens. Obrigado porque o Senhor venceu, a vitória é sua, Senhor Jesus Cristo. E nós celebramos o Teu nome, o Teu maravilhoso nome, o Teu grandioso nome, o Teu glorioso nome, o Teu nome que é acima de todos os nomes. Nós rendemos a Ti a nossa adoração e a nossa gratidão. Obrigado porque o amor nos alcançou. Obrigado porque o amor nos libertou. Obrigado porque o Teu amor nos salvou. Obrigado pela vida eterna. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela Páscoa,